Olá, meus amores. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos continuar aqui, tá? Nossas belíssimas leis de Newton. Estamos resolvendo algumas questões, tá bom? Para consolidar o conhecimento em relação à lei de Newton. Vamos continuar. Vê. Vamos para a nossa questão 2 aqui. Belíssima, presta atenção. Vamos com calma. Encontre as características do vetor força resultante. Bem, por que nessa questão vai ter uma força resultante? Em primeiro lugar, porque eu estou percebendo pela figura dela, tá? Que eu tenho um bloquinho aí de massa M, perceba aí, ó, tem esse bloquinho de massa M, ele está acelerando. Esse A quer dizer vetor aceleração, tá vendo? E se está acelerando pela segunda lei de Newton, quem é que provoca a aceleração? Tem sua voz. É uma força resultante, exatamente. É fundamental a gente saber que a força resultante, ela modifica a velocidade de um corpo. E se modifica a velocidade de um corpo, gera aceleração. É o princípio fundamental da dinâmica. A força resultante gera aceleração num corpo de massa m. Lindo, né, pessoal? Eu acho massa isso. Se aí tem aceleração, é porque tem força resultante. Ele está perguntando quais são as características do vetor força resultante. Bem, vamos achar as características desse vetor. Pedir as características do vetor força resultante. Todo vetor, né? Não importa se é força resultante ou não, ele é um conjunto de 3 informações. Ele tem 3 características: módulo, direção e sentido. Então vamos achar o módulo, direção e sentido do vetor força resultante. Em primeiro lugar, pela segunda lei de Newton, a força resultante gera aceleração, e a aceleração é um vetor que aponta no sentido da força resultante. Tá bom? Para onde a aceleração aponta, a força resultante aponta. Isso eu posso garantir. Segunda lei de Newton. Para onde o vetor força resultante aponta, o vetor aceleração aponta. Pronto. Como o vetor aceleração aí está apontando para a sua esquerda, é porque nesse bloquinho está atuando uma força resultante que também aponta para a esquerda. A força resultante e a aceleração têm o mesmo sentido. Não esquece disso. Então, aqui a gente já sabe que tem uma força resultante, ó, que está apontando para a esquerda, com a mesma direção e sentido do vetor aceleração. Tá bom? Espero ter sido claro. Mas quanto vale essa força resultante? Eu vou para a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. É fundamental, isso é o princípio fundamental da dinâmica. Inclusive dele, a gente pode entender a inércia, né? Quando a força resultante é zero, pensa comigo. Se a força resultante existe, é diferente de zero, tem aceleração. Segunda lei de Newton. Tá bom? Agora, se a força resultante não existe, se a força resultante é zero, por lógica, né, não tem aceleração. A aceleração é zero. E se a aceleração é zero, das duas, uma. Ou o corpo está parado, aceleração zero, ou o corpo está em movimento retilíneo, né, com velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme. Aceleração zero. Massa, né? Isso é inércia. Então perceba que a gente pode contextualizar, imaginar, entender que a inércia, né, acaba sendo um caso particular da segunda lei de Newton. Não estou falando de história, de razões históricas. Eu estou fazendo aqui uma análise, uma percepção. Historicamente, né, a inércia ela surge há muitos anos, né? Principalmente começa a ser melhor explicada com Galileu, né? Quando ele faz a experiência dos seus planos inclinados, né? Que ele dá um polimento na bolinha, no plano, e aí a gente começa a entender a inércia daí. Aí Isaac Newton vem e ele refina o conceito da inércia da primeira lei de Newton. Beleza. Mas o que eu estou explicando aqui, eu estou contextualizando que da segunda lei de Newton, quando a força resultante é zero, eu chego lá na inércia. Tá bom? Espero ter sido claro. Voltando para a questão aqui, né? Sem viajar muito. Ó. Então vamos substituir. A força resultante, ele quer saber quem é. Repito, força resultante. A massa do bloquinho é 2 kg, unidades do SI, e a aceleração, ele deu aí, ó. Aceleração 7 metros por segundo ao quadrado. Não precisa botar a unidade. Eu botar, mas não precisa não. Vou botar igual. Bota a unidade no final, para o cálculo não ficar extenso. Tá bom? Ou então, se quiser, você bota, ó. 2 quilogramas vezes 7 metros por segundo ao quadrado vai dar. Multiplica os números. 2 vezes 7, 14. E quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso vai dar Newton. Bem, então 14 newtons, tá bom? Próxima vez você bota só a unidade no final, que é para não perder muito tempo. Mas entenda que Newton é a multiplicação da unidade quilograma pela unidade metro por segundo ao quadrado. O Ronaldo pensava que Newton é um cientista, e era um cientista, mas eu estou falando da unidade Newton. É quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Fácil. Então esse corpo, ele tem uma força resultante que aponta para a esquerda com as seguintes características, né? Aqui, ó, módulo, direção e sentido. Desculpa aí minha letra feia, estou escrevendo um pouco rápido e está ficando feia, mas eu espero que vocês entendam, tá bom? Então, módulo é o valor. A força resultante tem que valor? Acabamos de achar.
14 newton. Pronto. A direção ela é horizontal. É a linha de atuação, né, que contém o vetor. A força resultante ela é horizontal. Então, bota aqui horizontal. Pronto, estou abreviando, horizontal, tá bom? Não esquece que no plano a gente considera 3 direções: horizontal, vertical e inclinado, né? Que pode ser também chamada de oblíqua. Oblíqua é sinônimo de inclinada, joia? E o sentido é para onde o vetor aponta. A força resultante está apontando para a tua esquerda, né? Então eu boto sentido esquerda. Pronto. Se eu fosse me basear na rosa dos ventos, né, que a gente interpreta lá em geografia, também chamada de rosa dos rumos, apontar para a sua esquerda, né? Para a sua esquerda é apontar para o oeste. Eu poderia chamar a esquerda de oeste. Pronto. Fiz a questão 2. Vou fazer a questão 3. Nessa questão 3, qual o valor da massa do bloquinho? Em primeiro lugar, olha aí, ó, a força resultante gera uma aceleração do bloquinho, massa, né? Segundo a lei de Newton, e a força resultante e a aceleração são vetores que têm o mesma direção e mesmo sentido. Está tudo de acordo, filé. Se a aceleração está apontando para a direita, eu não posso afirmar que esse corpo está indo para a direita, não. Mas ele pode estar indo para a direita? Pode. Se ele for para a direita, ó, aqui, ó, a favor da aceleração, quer dizer que ele está indo no movimento acelerado, ele está ganhando velocidade, ele está indo cada vez mais rápido. Se essa aceleração for constante, vamos supor que quer dizer que a cada segundo, a velocidade vai estar aumentando 5 metros por segundo, supondo que esse bloquinho está se movendo para a sua direita, tá bom? Agora, se esse bloquinho estiver indo para a esquerda, contrário à aceleração, no movimento retilíneo, como ele está contrário à aceleração, seu movimento quer dizer que ele está no movimento retardado. Ele está freando, está indo cada vez mais lento. Supondo a aceleração constante, nesse caso, quer dizer que a cada segundo, sua velocidade estaria diminuindo 5 metros por segundo, tá bom? Por isso que na aceleração, a gente pode escrever 5 metros por segundo ao quadrado, assim, ó, 5 metros por segundo a cada segundo. A cada segundo, supondo a aceleração constante, a velocidade vai variar 5 metros por segundo, do mesmo jeitinho a cada segundo, variando 5 metros por segundo, que pode ser no movimento acelerado, que é quando o movimento está a favor da aceleração, a velocidade está a favor da aceleração, ou um movimento retardado, que o movimento está contra a aceleração, contrário à aceleração. Vetor velocidade contrário à aceleração. Lembre-se que a velocidade aponta para onde o movimento está indo. E a aceleração diz como o movimento está acontecendo. A aceleração a favor da velocidade, movimento acelerado. Quer dizer que a aceleração está a favor do movimento. Vetor aceleração contra, sentido oposto ao vetor velocidade, quer dizer que o movimento é retardado, está freando, entendeu? Pronto, quer dizer que a aceleração está contrária ao movimento. Espero ter sido claro. Vamos achar o valor da massa? Vamos aplicar a segunda lei de Newton mais uma vez. Força resultante, massa vezes aceleração. Pronto, substituindo, a força resultante vale 15, a questão deu aqui, ó, 15. A massa do corpo vale, é o que ele quer, repete. E a aceleração vale 5, que ele deu, 5 metros por segundo ao quadrado. Não bota a unidade, bota a unidade no final. Pronto. Como isso aqui é uma igualdade, o que faz de um lado faz do outro. Se eu dividir esse lado aqui por 5, vou dividir por 5 do outro lado. Ô, Ronaldo, por que você dividiu por 5? Porque eu quero achar a massa. Eu não quero isolar a massa. Então, para eu isolar essa massa daqui, eu preciso tirar esse 5 que está ao lado dela. Mas não é matemática, é matemática. Eu divido o segundo membro por 5 e o primeiro membro por 5. Faz de um lado, faz do outro. Então, eu cancelo aqui, ó. Eita, a caneta tá falhando aqui. 5 com 5, pronto, cancelou, consegui. Aí ficou 15 dividido por 5. Então, a massa vai ser 15 dividido por 5, 3. Como tá tudo em unidades do SI, 3 quilogramas. Tá bom, pessoal? Fácil? Vamos fazer outra questão, vamos continuar? Deixa eu mudar aqui. Pronto, essa questão é linda, viu? Essa questão 4 é massa. Presta atenção. A força resultante de 7 newtons atua numa bola de massa 1 kg. Então, tá aqui a bolinha. Uma força resultante de 7 newtons atua na bolinha que vale 1 kg. Se a força resultante atua, ela gera o que na bolinha? Isso, tem só a voz, gera uma aceleração. Segundo a lei de Newton, a força resultante gera uma aceleração na bolinha. E essa aceleração vai apontar para onde a força resultante aponta. Como a força resultante aí está apontando na bolinha para a direita, vai ser gerada na bolinha uma aceleração que também aponta para a direita, de acordo com a força resultante. Então, aqui, ó, uma aceleração. Supondo que essa bolinha está se deslocando para a direita, como o movimento, tá? Está a favor da aceleração, ó, é para você supor que a bolinha está se deslocando cada vez mais rápido, movimento acelerado, tá bom? Joia? Espero estar sendo claro, ter sido claro. Continuando. A bola estava parada, inicialmente parada. Então, realmente, essa força resultante ela vai acelerar.
a velocidade vai aumentar e vai ter um movimento acelerado. Vamos lá. Qual a velocidade e distância atingidas pela bola após 3 segundos? Que é achar a velocidade final e a distância atingidas pela bola no instante 3 segundos, após 3 segundos de atuação da força resultante, supondo força resultante constante. Por que eu botei aqui força resultante constante? Porque se a força resultante é constante, ela gera uma aceleração constante. Não esquece disso, tá bom? Então, força resultante constante gera a aceleração constante. E a aceleração constante é um movimento muito conhecido nosso, chamado de movimento uniformemente variado. Aceleração constante. E aí, eu posso usar as equações de Galileu e a equação de Torricelli. As equações de Galileu são as equações horárias, né? A equação da posição, aquela fórmula grandona do segundo grau, da função polinomial do segundo grau, e a equação da velocidade, que é aquela, né? V igual a V0 mais AT, que é uma função polinomial de primeiro grau. São equações horárias porque depende do tempo, as equações de Galileu. E a equação de Torricelli você usa quando não tiver o tempo, não é? É um indício para você usar a equação de Torricelli num movimento uniformemente variado. Não vai pensando que você pode usar a equação de Torricelli para qualquer movimento. De jeito nenhum. Você usa as equações de Galileu e a equação de Torricelli que eu expliquei agora num movimento uniformemente variado. Ô, Ronaldo, e como é que eu vou saber que o movimento é uniformemente variado? Quando a aceleração é constante. E como é que eu sei que a aceleração é constante? Quando a questão diz que a aceleração é constante. E se a questão não disser, ele vai dizer que a força resultante é constante. Se a força resultante é constante, se ela não muda nem em direção, nem em sentido, nem em módulo, enquanto ela atua, ela vai gerar uma aceleração constante, que não modifica nem em direção, nem em sentido, nem em módulo. Isso é um movimento uniformemente variado. Tá bom, pessoal? Espero ter sido claro. Vamos resolver a questão. Ele quer saber quem vai ser a velocidade atingida e quer saber quem é a distância percorrida nesse movimento aí que eu estou supondo que é um movimento retilíneo. Tá já, pessoal? Né? Que vai ser um movimento retilíneo aí para a gente. Que achar que é a velocidade final e o ΔS. Bem, em primeiro lugar, vamos achar a aceleração? Então, para eu achar a aceleração, né, eu preciso da aceleração constante para resolver esse problema, até porque as equações do movimento uniformemente variado, elas dependem da aceleração. Então, uma medida sua que você deve pensar é encontrar a aceleração. Claro. Então, vamos achar a aceleração? Olha aí. Segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? A força resultante, a questão deu aqui, ó, que é 7 newtons, está lá em cima. 7, bota aqui 7. A massa, a questão deu que é 1 kg, vezes a aceleração. Pronto. A vezes 1 é a aceleração, 7 metros por segundo ao quadrado. Pronto, achei a aceleração. Beleza? De porte da aceleração, vou usar agora as equações do movimento uniformemente variado. Lembra? Temos a equação da velocidade de Galileu, função horária, que é assim. Você pode chamar assim para lembrar, né? Vejo você à tarde. Pode fazer, está fazendo a questão, né? Para você lembrar, eu acho válido. Então vamos substituir. A velocidade final, que a questão quer achar, é igual à velocidade inicial. A questão diz que a bolinha estava parada, então ela parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Tá bom? Eita, que às vezes dá uma falhada aqui. Velocidade inicial é 0. Então, eu vou botar aqui 0, mais a aceleração constante, que a gente achou que vale 7, vezes um instante de tempo. O tempo que ele deu aí, que é 3 segundos. Aqui o tempo. Então, 3. Pronto. Fazendo o cálculo, multiplica para depois somar. Nunca esqueça que essa é a ordem, tá bom? 3 vezes 7, 21, mais 0, 21. 21, unidade de velocidade no SI, qual é? Isso, metros por segundo. Pronto. Então, essa bolinha, quando passar 3 segundos, atingiu a velocidade de 21 metros por segundo. Joia? Vamos achar agora a distância percorrida. A distância percorrida, você pode usar a fórmula de Torricelli para encontrar, que é assim, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Perceba que na fórmula de Torricelli, ó, está aparecendo o ΔS que a questão está pedindo. Mas você pode fazer de uma outra maneira, já que você tem a informação do tempo. Eu gosto de fazer assim, ó. Aprenda. Eu boto a equação que serve para qualquer movimento, inclusive o movimento uniformemente variado, que é essa daqui, ó. ΔS é a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Isso é uma equação geral, que é para você encontrar a distância, o ΔS, tá? Que no movimento retilíneo é a distância entre 2 pontos. Vamos achar? Que é a velocidade média. Bem, como isso aqui é um movimento uniformemente variado, não esquece. A velocidade média no MOVE é a média aritmética simples das velocidades. Como é que acha a média aritmética de 2 velocidades? Eu somo o valor das 2 velocidades e divido por 2. Quem é a velocidade inicial? Como ele partiu do repouso, ó,
A velocidade inicial é 0, a partir do repouso. E ele atingiu a velocidade de 21. Então, eu vou fazer a média aritmética simples da velocidade inicial e da velocidade final para achar a velocidade média no move. Pode fazer isso? Pode. É só você somar e dividir por 2. 21 mais 0, 21. Dividido por 2 vai dar quanto? 10,5. Então, a velocidade média é a média aritmética das velocidades, é 10,5. Eu vou botar aqui, ó. Eita, perdão, gente. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu fazer aqui em cima, para não confundir vocês. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se vai apagar de novo. Deixa eu tirar isso aqui. Tirei. Fazer aqui. Ó, aí o ΔS vai ser a velocidade média, que é a média da velocidade inicial e final. Já que no Move a gente pode fazer isso, né? Velocidade inicial é 0. Velocidade final a gente achou 21. 0 mais 21, 21. Dividido por 2. Isso é a média aritmética simples. 21 dividido por 2, né? Vai dar 10,5. Então, a velocidade média, 10,5 metros por segundo. Vezes o ΔT, que é o tempo gasto, que a questão deu, né? Que é 3 segundos. Aí eu boto aqui, ó, 3 segundos. Joia? Pronto, posso cancelar aqui, ó, 0 com 0. E eu multiplico 10,5 vezes 3, vai dar 10,5 vezes 3. Vai dar aqui, ó, 31,5, sobrou a unidade de metro aqui, metro. Pronto. Então, essa é a distância percorrida, tá bom? 31,5 metros. Enquanto essa força está atuando, ela está acelerando o corpo e ele vai percorrer uma distância de 31,5 metros nesses 3 segundos de atuação da força resultante constante. E ao final dessa distância, ele atinge uma velocidade, né, instantânea, uma velocidade final de 21 metros por segundo. Pronto, pessoal, eu espero ter sido claro. Desculpa aí um pouquinho a minha bagunça, tá certo? Eu ainda estou me acostumando com essa tecnologia, mas ainda estou aprendendo como usar ela bem. Espero que com o tempo minha letra fique melhor também. Mas eu agradeço aí, né, pela sua presença, pela sua paciência, por você ter prestado atenção, ter ficado até o final do vídeo para aprender, né? Sempre é válido a gente aprender, é muito bom estudar. Você só tem a ganhar. Você estudando, aprendendo as coisas, com certeza, eu e você seremos seres humanos melhores, tá bom? Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.